Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do versículo 35. Até o versículo 48. 35 a 48. Está escrito o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. Eu gostaria de hoje conversar um pouco com vocês sobre o tema a graça, o fundamento da salvação. Parece-nos, e estou até mesmo seguro disto, de que a verdade insofismável da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus salva pecadores por sua graça, para a sua glória. De capa a capa, a Bíblia ensina isso. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os peregrinos que vieram para a Nova Inglaterra para estabelecer escolas e plantar igrejas, os avivalistas, a igreja contemporânea, entende isso, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Isso traz tanto descanso para o nosso coração. É bem verdade que não tem sido esse o entendimento de todos os cristãos ao longo dos tempos. Alguns debates acirrados aconteceram em torno deste assunto. Lá no quinto século, Agostinho debateu com Pelágio sobre esse assunto. No período da Reforma, Lutero debateu com Erasmo de Roterdã sobre esse assunto. No século XVII, no Sínodo de Dort, na Holanda, esse assunto veio à tona outra vez. Mas nós entendemos, à luz das Escrituras, meus irmãos, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Pastor Arival, no último domingo que aqui estive pregando, no período da tarde, falou sobre a questão do monergismo e do sinergismo. Nós entendemos que a salvação não é uma obra de Deus e nossa, onde Deus faz uma parte e nós cooperamos com outra, mas a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, Ele executou,
Ele consumará. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica. De alfa a ômega, de A a Z, a salvação é uma obra de Deus. E eu gostaria então de, à luz desse texto, ver aqui a soberania de Deus na salvação. Então, notem comigo que 5 verdades podem ser extraídas desta passagem. A primeira delas é a depravação total. O homem é totalmente incapaz de vir a Cristo por si mesmo. Vejam vocês comigo o verso 36. Você pode ler o 36 comigo? Vamos juntos? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Não credes. Lá no Sínodo de Dort, em 618, 619, foi cunhada esta expressão chamada depravação total. Quando eles chamaram de depravação total, eles não estão dizendo que você e eu, ou que o homem pecador, está depravado no sentido máximo, no sentido de que todo ser humano chegou ao fundo do poço. Você tem gente moralmente vivendo uma vida aceitável, são bons cidadãos, bons pais, boas mães, bons filhos, bons patrões, bons empregados, até bons religiosos. Porém, quando eles falam de depravação total, significa que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. A nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade. Em outras palavras, o pecado afetou plenamente e amplamente toda a nossa vida. A queda dos nossos primeiros pais não foi um pequeno arranhão. O homem não está apenas machucado, o homem está morto nos seus delitos e pecados. E desta maneira, irmãos, o homem por si só não pode vir a Cristo, primeiro, porque de fato ele está morto em seus delitos e pecados. É isso que Paulo diz em Efésios 2:1. Ele nos deu vida estando nós mortos. Um morto não sente, um morto não reage, um morto não decide. Ou alguém lhe dá vida, ou ele não pode fazer nada por si mesmo. Esta é a realidade de todo ser humano. Ou Deus age na sua vida soberanamente, milagrosamente, dando vida a ele, ou ele jamais por si mesmo pode ser salvo. Veja comigo o versículo 44 do texto lido. Você pode ler comigo? 6:44, vamos juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a impossibilidade humana é total. Ninguém. Jesus foi claro, categórico. Ninguém, nem este, nem aquele outro, pode vir a Cristo, a não ser que o Pai opere esse milagre na vida dele. Mas, em segundo lugar, o homem não pode escolher a salvação, porque a Bíblia diz que ele está cego espiritualmente. Segundo Coríntios 4:4 diz que o diabo cegou o entendimento, não foram os olhos, o entendimento. Meus irmãos, é impressionante isso. Pessoas cultas, pessoas ilustradas, pessoas com uma capacidade intelectual gigantesca, capaz de decifrar os grandes mistérios da ciência, é incapaz de ver um palmo na frente do seu nariz do ponto de vista espiritual. O entendimento foi cegado. E desta maneira, as pessoas...